Olá! Você sabia que os japoneses podem trocar de nome várias vezes durante a vida? Isso tem motivos muito especiais, inclusive para o fundador do Aikido. E eu vou lhe contar o porquê agora aqui no canal Budô. Go. Assim se chamam esses nomes a que os japoneses alteram ao longo de suas vidas. É claro que essa não é uma prática adotada por todos os cidadãos, mas principalmente entre os artistas das mais diversas artes. E foi uma prática bastante comum, principalmente no período Edo, que corresponde de 1603 até 1868. Um go poderia ser um yatsushi, ou um disfarce, como são os pseudônimos adotados aqui no Ocidente, principalmente pelos escritores. Mas normalmente o nome Go tinha motivos muito mais nobres. Ele era oferecido pelo chefe de uma família artística ou por um mestre a um de seus discípulos, ou também autoelegido pelo próprio discípulo, refletindo o momento de desenvolvimento em que o artista se encontrava ou ainda o momento espiritual em que o artista se encontrava. Ele podia também refletir não só a maestria em que o artista se encontrava, mas a sua busca por essa maestria. Dentro do Aikido, nós temos o exemplo do próprio fundador. Primeiro, ele tem um Go oferecido pelo seu mentor espiritual, Onisaburo Deguchi, e assim passa a assinar muitos documentos como Moritaka Ueshiba. Moritaka pode ser traduzido como taka sendo alto ou conotando talvez maior, e Mori, protetor, defensor e também seguidor. Como nessa época ele era muito próximo de Onisaburo Deguchi e se dedicava intensamente tanto às artes marciais como à espiritualidade da Aomoto e à devoção a seu mestre espiritual, ambas as traduções são possíveis: grande protetor ou grande seguidor. Mas lá no final da sua vida, ele adota um outro Go e passa a assinar várias de suas caligrafias, que é possível encontrar em livros de Aikido, como Tsunemori. O que pode ser traduzido como sempre abundante. Ele também assina como Takemusu Tsunemori e Takemusu Aiki Tsunemori. Ou seja, se a gente for fazer uma tradução, seria sempre abundante em Aiki ou sempre abundante em Takemusu Aiki. Mas o fato curioso sobre a adoção de um Go é que ele era bastante comum realmente. E isso deixou e continua deixando de muito mau humor os estudiosos das diferentes artes japonesas, que são muito preocupados com a autoria das obras. Porque muitas obras-primas foram assinadas com esses nomes e não se sabe ao certo a qual artista esse nome foi atribuído, o que faz com que seja impossível traçar um conjunto da obra de um artista e identificar o artista, pois muitos desses Gos não ficaram conhecidos. Soma-se a isso a enorme quantidade de discípulos em que, em homenagem a seus mestres, adotavam os nomes deles e passavam a assinar o seu nome. O caso mais interessante é o de um dos mais famosos artistas japoneses, Hokusai, ao qual me referi inclusive no vídeo anterior sobre Inja. Ele foi Shunro, Shunsho, Shikoku Ganko, Sori II, Hokusai Sori, Sorikaku, Takimasa, Katsuhisa Hokusai, Gakyu Kojin, que significava homem louco por desenho, posteriormente Zen Hokusai, justamente para se diferenciar dos seus discípulos, Taito, Itsu, Hokusai Takimasa, Gakyu Rodin Manji, homem velho louco por desenho. Isso só para citar alguns entre os diferentes nomes, que foram 63 Gos diferentes pelos quais ele ficou conhecido. Bom, isso, como eu falei, sem contar
uma enorme quantidade de discípulos que adotaram Hokusai como Go, o que torna a obra dele bastante complexa. Isso fez com que Hokusai se desprendesse totalmente do sistema familiar de sucessão, que era o que acontecia nas artes nesse período, onde o nome e a arte era uma propriedade familiar, e assim era deixada normalmente para o filho mais velho, podendo se tornar uma herança ou, em alguns casos, um fardo. Esse sistema se chama Iemoto, e esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo aqui no canal Budô. Até lá!